Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, e o seu versículo de número 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, e o seu verso de número 1. Enquanto você localiza, quero ser grato a Deus nessa noite, por estarmos aqui, juntamente com os irmãos, nesse congresso, aonde Deus nos preparou para estarmos. Já louvo a Deus aqui pela vida do missionário Valentim. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Cada um dos irmãos que aqui está, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Minha esposa que está comigo nessa noite, Deus possa abençoar a mulher mais linda desse culto, que está comigo. Lucas, Deus abençoe. Quem achou o texto, diga amém. Minha amiga cantora Stephanie, Deus abençoe. Presbítero Orígenes Santana, Deus abençoe o pastor. Deus abençoe. Primeiras Crônicas, capítulo 16, e o seu versículo 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E você diga graças a Deus. Escute aqui. O texto que nós vemos em Primeiras Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 1. Nós vamos ver no texto quando Davi vai trazer a arca de volta para Jerusalém. Se a arca, ele está trazendo a arca de volta para Jerusalém, isso quer dizer que a arca não está no teu local de origem. Escute, a arca da aliança era a maior representação da presença de Deus na terra. Somente duas classes de pessoas poderiam se aproximar dela. A Bíblia vai dizer que era ou sacerdote ou levitas. O que é a arca da aliança? Segundo a Bíblia, a arca da aliança era uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela tem 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o pote de maná. A arca da aliança era feita com uma madeira por nome de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela tem as suas qualidades, mas ela também tem os seus defeitos. Quais são os defeitos dela? Os seus defeitos é que ela é uma madeira torta, cheia de nó. Uma madeira que nenhum carpinteiro da época gostaria de usar. Nenhum carpinteiro da época gostaria de trabalhar com ela. Diego, se ela tem os seus defeitos, qual é a qualidade dela? Ela é totalmente diferente de qualquer outro tipo de madeira. A maioria das madeiras, se você deixar ela no tempo, ela vai tomar sol, ela vai tomar chuva, ela vai apodrecer. A madeira de acácia não. Quanto mais água ela vê, mais resistente ela fica. Eu disse para você que a arca é uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Em cima dela tem uma tampa por nome de propiciatório. E em cima da tampa tem 2 querubins, um de frente com o outro, com as asas amplas encostando em suas mãos. E eles estão olhando para dentro da arca. O que é, aonde ela ficava?
A arca ficava numa sala chamada Santo do Santo. Mas entenda que somente sacerdote e levitas poderia se aproximar dela. Somente sacerdote ou levita poderia tocar nela. Mas entenda que agora a arca está lá. Toda vez que o sacerdote ia oferecer o culto a Deus, entenda que há uma diferença entre sacerdote e profeta. Qual é a diferença? Sacerdote, ele pega a adoração do povo e leva até a Deus. Profeta pega a resposta de Deus e transmite para o povo. Mas entenda, pastor Valentim, que agora eu fui me aprofundar sobre o sacerdote da época. E eu estudando, eu descobri que o sacerdote da época era Eli. E eu me aprofundando na história, eu descobri que Eli estava na casa de Deus. Eli estava na presença de Deus. Mas Eli estava fora da presença de Deus. Por causa de quem? Por causa dele? Não. Mas por causa dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Por quê? Eles estão pecando dentro do templo. O pecado está dentro do templo. Eli está olhando e está dizendo, eles são novos. Um dia eles aprendem. Eles são novos. Um dia eles vão adorar a Deus de verdade. Mas Deus está olhando para a terra. E Deus está procurando alguém na terra que consiga provar que é possível vencer o pecado. Só que o interessante é que Deus não vai achar. Enquanto Deus está procurando, Deus não vai achar. Mas agora vai entrar uma mulher, e essa mulher vai fazer a diferença na história. Quem é ela? Seu nome é Ana. Ana vai orar 25 anos para que Deus desse um filho para ela. Ora, Deus não poderia responder a sua oração no primeiro ano, no primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro mês? Sim. E por que Deus só vai responder a oração de Ana depois de 25 anos? É porque a oração de Ana é simplesmente essa, pastor Mariano. Deus, me dá um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu necessito de um filho. Deus está olhando e está dizendo, Ana, primeiro muda a sua oração. A oração é errada. Ana, muda a sua atitude, ora. Porque Deus está falando isso, porque no pensamento de Ana ela está dizendo, Deus, me dá um filho para provar para a Penina que eu posso engravidar. Deus, me dá um filho para me mostrar para ela. Deus não dá nada para a gente poder mostrar para os outros que nós pode, não. Deus não vai fazer para nós mostrar para alguém que nós temos, não. Mas quando Deus olha para Ana e fala, Ana, muda a tua oração. Agora ela vai sair de casa, não é dia de oferecer culto no templo, mas ela muda a atitude. Ela chega na porta do templo e vai orar. E qual é a oração? Deus, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei ele todos os dias da sua vida, oh glória. Deus, se o Senhor me der um filho, na tua cabeça não passará navalha. Deus vai ouvir a oração de Ana. E quem é que ele vai dar? Um menino, por nome de Samuel. Mas pastor Valentim, Ana pede um filho, e Deus está dizendo, Ana, eu não vou te dar só um filho. E o que é que tu vai me dar? Além de um filho, eu te dou um profeta, um sacerdote e um juiz. Levanta a mão, que eu vim com ele, e ele veio comigo. O que Deus vai dar para você é além do que você imagina, oh glória. O que Deus vai fazer é além da sua expectativa. Então levanta a tua mão, levanta. A altura que você levantar a tua mão é o tamanho do teu milagre. Vai. Nessa noite eu saí lá de Itaquaquecetuba para
Santista, cheio da presença de Deus, para profetizar. Tem coisa boa chegando para a tua casa. Tem coisa boa chegando para a tua família. Oh glória, cadê você que já tem glória nessa noite? Cadê? Deixa eu ver quem já chegou nesse culto. Alamanchoria. O menino nasce. Só que entenda, somente o sacerdote ou levita poderia entrar onde estava na arca. Mas quando ele vai entrar na presença dele, o que é que ele faz? Ele vai colocar sua roupa sacerdotal. Ele vai colocar na sua cintura uma corda. E no seu tornozelo ele vai amarrar sino e romã. Diego, para que servia o sino e a romã